Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao ano litúrgico, estamos no ano C, Evangelho de Lucas, nosso 55º encontro. É o 28º domingo do tempo comum. No passado, inclusive até nos anos de 1960, os leprosos eram excluídos da vida social e enviados aos leprosários. Havia um medo, um pavor muito grande com a presença dos ancenianos no meio da comunidade. Na tradição bíblica, eles deveriam abandonar as cidades para não contaminar o povo e viver junto aos cemitérios e nas grutas. Não participavam da vida social nem religiosa, muito menos no templo em Jerusalém ou nas sinagogas. Quando acontecia uma cura, o responsável para testar que a pessoa já havia sido curada era o sacerdote, que daria a ele a possibilidade de entrar de novo na cidade e participar das celebrações e da vida social. Naquele tempo, como o conhecimento médico era precário, se considerava a calvície como lepra e até qualquer mancha na pele. Hoje, no século XX, com a invenção da sulfa, os portadores do mal de Hansen, a lepra, chamados aqui ancenianos, podem conviver com as pessoas sem nenhum problema de contagiar ninguém. Neste contexto, de tomar consciência da realidade da hanseníase, o Evangelho nos coloca diante da atitude de Jesus para com eles. Mas encontramos também do samaritano essa atitude de agradecimento a Jesus, a gratidão. Vamos refletir hoje sobre a gratidão. A antífona de entrada é tirada do Salmo 129 e 130, do versículo 3 a 4. A comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, reconhece seu pecado, a lepra interior. E só diante da gratidão, da bondade de Deus, é que se pode celebrar e agradecer. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Com essa certeza e agradecidos pelo perdão dado por Deus, é que nós celebramos. A primeira leitura foi tirada do segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14 a 17. Essa leitura narra a vinda de Naamã para encontrar o profeta Eliseu. Os bens divinos não se pagam com bens e dinheiro. Não se faz comércio com a gratuidade divina. Havia naquele tempo a concepção comum que ligava e limitava uma divindade a um território particular. Deste modo, Naamã, curado nas águas do Rio Jordão, levou um pouco da terra de Israel. Pois, se ele for adorar Javé Deus em Damasco, ele deve levar um pouco do domínio de Javé consigo, isto é, a terra onde Javé governa e age. Naamã, ao descer e mergulhar 7 vezes, número 7 significa plenitude, totalidade, no Rio Jordão, e ser purificado, prefigura o nosso batismo, que nos faz lavar da lepra do pecado e nos purifica, fazendo-nos participar da morte e ressurreição de Jesus. O reconhecimento de Naamã, de Javé Deus, é uma profissão de fé de Javé como o único Deus. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra. Isto é, Deus um só.
senão aquele que está em Israel. Ao reconhecer Naamã, a graça que ele havia recebido, ele quis levar presentes ao profeta. Eliseu se recusa. Ele não quer receber, ele não recebe. Ele não faz comércio com a graça divina. Agradecendo então, Naamã leva, com a permissão do profeta Eliseu, um pouco da terra de Israel para o culto de Javé em Damasco. A gratidão é reconhecimento divino de Javé. Esse Javé que fez com que todos os holocaustos e sacrifícios sejam agora realizados. Então, só Javé, não há outros deuses. Este reconhecimento deve ser dado, o reconhecimento de gratidão. O salmo responsorial é o Salmo 97 e 98. E foi cantado na liturgia do pré-exílio da Babilônia, no Templo de Salomão. Faz referência a tudo aquilo que Deus realizou na história do povo de Israel, libertando o seu povo da escravidão do Egito. Em gratidão por tudo aquilo que Javé realizou pelo seu povo, se aclama no refrão: o Senhor fez conhecer a salvação, isto é, a libertação, e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação quando libertou Israel da escravidão do Egito. E fez o Egito, Faraó e as nações conhecer a justiça divina, que agiu em favor do seu povo eleito, Israel. A primeira estrofe expressa o louvor de Israel. O que motivou este salmo foi o evento de salvação que Deus realizou no passado. A instituição da aliança entre Deus e o povo eleito. Deus fez prodígios, libertou Israel do Egito, fez passar a pé enxuto o Mar Vermelho, deu ao seu povo aliança e o conduziu à terra prometida. Por tudo isso, diz o salmista: cantai ao Senhor um canto novo, renovado na gratidão do povo reunido no templo para agradecer. A vitória é a libertação do povo escolhido. A segunda estrofe renova a eleição de Israel, que a justiça de Deus agiu a este povo escravo, ao dar a este povo a libertação. O amor a Israel, o amor divino a Israel é fiel. Deus é fiel no seu amor para com seu povo. A terceira estrofe lembra que todos irão reconhecer o que Javé realizou em favor do povo de Israel. Os confins do universo, isto é, conhecerão que Deus liberta, salva o seu povo. A salvação deste povo de Deus se torna um convite a todas as nações, para que todos exultem de alegria por tudo aquilo que Javé realizou pelo seu povo Israel. Aqui a gratidão do povo por tudo que Javé faz pelo povo eleito. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 13. Paulo escreve a Timóteo, pedindo para que traga sempre na lembrança o fundamento da fé em Jesus Cristo, que foi recebido no batismo e vivido na vida unido a Cristo. Paulo afirma que Jesus é de natureza humana, o Filho da natureza do Pai, ele é Deus de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, é aquele que se fez homem no seio da Virgem Maria. Ao se fazer homem, ele assume a linhagem, descendência de Davi na sua humanidade.
Por isso ele é Messias, ele é Cristo, porque é descendente de Davi. Este que é descendente de Davi, que se fez homem, é o mesmo que ressuscitou, trazendo a humanidade transformada na ressurreição, numa vida imortal. No centro da pregação de Paulo está Jesus Cristo, Messias, descendente de Davi. Este é o ressuscitado, que Paulo um dia encontrou no caminho de Damasco. Timóteo deve ter Jesus como a centralidade de sua vida, que pela paixão e morte na cruz, que ele sofreu como um malfeitor, embora passou no mundo fazendo bem. Então, Timóteo deve ter Jesus como a centralidade da sua vida. Esse Jesus que foi por Deus ressuscitado dos mortos e é portador de vida eterna. Esta fé deve dar sustento para vencermos as situações de injustiças e perseguições que nós temos nesta vida. Paulo pregou o Evangelho, a Boa Nova, e é por causa desta Boa Nova, deste Evangelho, que ele está prisioneiro, sofrendo a humilhação, como se ele fosse um malfeitor. Paulo se une assim ao sofrimento de Cristo, se configura a Jesus e recebe, pela força da fé, a coragem para enfrentar a injustiça. Se Paulo está preso, acorrentado, isso não significa que a palavra de Deus está presa e acorrentada. Não. A palavra de Deus está livre, se propaga pelo mundo. A palavra de Deus não é reprimida por nenhum poder humano. O sofrimento vivido por Paulo pertence à sua vocação. À sua vocação apostólica. Mas mesmo diante do sofrimento, a fonte única da salvação do apóstolo e de todo cristão é unicamente Jesus, o Cristo Messias. Paulo reconhece que seu sofrimento tem valor para toda a igreja, o corpo de Cristo. Que o sofrimento de um membro da igreja traz proveito a todos os outros membros do corpo de Cristo. Aqui se professa a fé na comunhão dos santos. O sofrimento de Paulo, no culto da prisão, por ele sofrida, vai para além das barreiras do cárcere, prisão. Produz a salvação de todos os homens. Paulo termina a leitura afirmando a comunhão com Cristo e a recompensa desta comunhão. Se com ele morremos, a comunhão. Com ele, Jesus, viveremos. Se com ele, Jesus, ficamos firmes na fé, com ele reinaremos na eternidade. Mas os dois últimos versos, nós vemos o confronto, o afastamento que o fiel pode fazer de Cristo, por meio da sua infidelidade com Cristo, e as consequências dessa separação. A negação e a fraqueza, a infidelidade do cristão, sempre encontrará um amparo na fidelidade de Jesus. Ele é fiel. Um amor que perdoa. Insondável misericórdia, revelada e nos dada pelo próprio Cristo Jesus. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 a 19. Reflete a gratidão do samaritano, o estrangeiro. Jesus está indo para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. E veio ao encontro 10 leprosos. Os 10 leprosos viviam juntos, judeus e samaritanos. Os judeus eram inimigos dos samaritanos, mas a doença e a miséria associam os homens entre si e fazem então esquecer as hostilidades nacionais entre judeus e samaritanos. Os leprosos, isto é, ancenianos, podiam entrar nas aldeias e pedir esmolas, mas nunca podiam entrar em cidades fortificadas, muradas,
e nem mesmo em Jerusalém, a grande cidade. Os ancenianos eram proibidos de aproximar das pessoas conforme a lei do Levítico, do livro do Levítico, capítulo 13, versículo 45. Jesus vem chamado pelos ancenianos de mestre. Eles imploram para que Jesus tenha compaixão deles. Podemos ver Jesus, o mestre, cheio de poder e misericórdia. Jesus os envia aos sacerdotes para testar a cura. Os ancenianos devem cumprir a lei, atestando de que eles estão limpos, livres da lepra. Levítico capítulo 14, versículo 2. Em obediência à lei, Jesus orienta os leprosos a se dirigirem aos sacerdotes, onde encontrarão o direito de entrarem na cidade, de abandonar a vida que tinham fora do convívio social e político, para poder participar da vida política e social do povo, do seu povo. Todos os 10 no caminho encontram a saúde. O caminho de samaritano, quando ele está a caminho, ele volta a Jesus. A cura se dá quando eles se colocam no caminho. Eles acreditaram na palavra de Jesus. É interessante notar que Jesus falou: ide ao sacerdote. Só que, no caso aqui, o samaritano, ele não podia ir ao sacerdote, que ele seria rejeitado. O samaritano é inimigo do povo judeu, não podia nem entrar em Jerusalém, quanto mais aproximar do mundo judaico, da sinagoga e do templo. Mas ele, no caminho, como os outros, se vêem curados e volta para agradecer. Era um samaritano. Volta glorificando a Deus em ação de graças, agradecimento. Ele cai aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Jesus é esta epifania, essa manifestação de Deus. Em Jesus o reino se torna presente. O samaritano se coloca no caminho da gratidão. Jesus esperou que todos voltassem e glorificassem a Deus por ele. O que o samaritano recebe, ele aceita como dádiva graciosa de Deus e agradece. Os outros 9 judeus não agradecem porque são judeus e porque eles consideram que os dons de Deus são realidades que lhes é realidades devidas. Recebem de Jesus e pensam que aquilo que eles receberam de Jesus lhes pertence. E por isso não precisam agradecer. Deus fez o que tinha que fazer. Falta aos judeus a atitude básica para a aceitação da salvação. No samaritano, encontramos atitudes que o preparam para a salvação, que serve também para nós. Quais são? Gratidão, louvor e a consciente pobreza diante de Deus. Aquele que se sente necessitado da ajuda divina. O caminho da salvação está aberto a todos, também para estrangeiros, pagãos, pecadores, etc. O que salva é a fé em Jesus, a decisão do abandono à palavra de Jesus, deixando Deus agir, e assim se possa ser salvo. A antífone de comunhão é do Salmo 33, 34, versículo 11. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Ao aproximar da Eucaristia, reconhecemos que nós, em nossa pobreza, em nós nada falta. Somos enriquecidos e alimentados pelo próprio Deus presente e vivo na Eucaristia, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Então essa é a reflexão para o nosso domingo, agora
né, que nós vamos celebrar nosso 28º domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.